Ok, pessoal, então nós vamos começar nossa aula sobre formulários hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os formulários, embora que eles não vão ter muita utilidade imediata, né? A gente vai ver somente validação de formulário depois com o nosso JavaScript, né? A gente vai ver a formatação desses formulários via CSS só para ter uma coisa mais bonitinha para o usuário. Eles vão ter muito mais utilidade, obviamente, quando a gente for trabalhar com programação do lado do servidor, onde nós vamos poder pegar esses dados que a pessoa informou no formulário e armazenar no banco de dados, por exemplo, né, fazer operações com esses campos. Mas eles vão ser úteis nas aulas de programação com JavaScript também. Então vamos lá. Nossos formulários HTML, né, eles foram criados exatamente para isso, né, para que haja uma interação nossa com as páginas web. Qual o formulário mais famoso da internet, né? Com certeza fica essa dúvida aí, né? Eu vou deixar essa pergunta no ar aí, mas eu já posso respondê-la também, né? O formulário mais famoso da web, sem dúvida nenhuma, é esse daqui, né? Opa, coloquei dois Os, né? Acabou atrapalhando. É esse daqui, né? Formulário mais famoso da web. Mas, professor, que isso aí é um formulário? Sim, é um formulário. Olha só, é um local, né, uma caixa de texto, onde eu vou colocar, informar alguma coisa, e aqui tem dois botões, né? E aqui tem, claro, outras ferramentazinhas que foram acrescentadas, né? Mas é um formulário onde eu vou colocar algo que eu quero pesquisar e clicar na minha pesquisa, né? Então, isso é feito através de um formulário, né? Um formulário que a gente vai poder então criar também nossos formulários e formatar eles visualmente usando CSS. Então, vamos lá, né? Então, os formulários eles são utilizados principalmente para enviar dados do servidor para o servidor, mas também pode ser utilizado para comunicação com páginas do lado do cliente, né? Nós podemos acrescentar informações, essas informações vão poder ser capturadas por uma programação, né? JavaScript, por exemplo, e feito operações com esses dados. Para criar um formulário, eu vou usar a tag form, né? Como vocês podem estar vendo aqui, form. Tem alguns atributos que vão ser muito utilizados do lado do servidor, né? Que é o atributo name, por exemplo, né? Pode ser nomeado o meu formulário. Esse atributo ele pode ser utilizado em outros elementos também, como nós vimos lá no nosso iframe, né? Nós podemos nomear aquele elemento também. O atributo action, que é onde os dados do formulário serão enviados, né? Para onde eles vão ser enviados para que sejam processados essas informações, tá? Então isso aí é uma comunicação cliente-servidor, então isso aqui é para onde os dados vão ser enviados. E o método de envio, a forma como esses dados vão ser enviados. Isso aqui futuramente vão ser muito importante. Por enquanto, para nós, o importante é saber que a tag form e fechou o form no final, tudo que tiver aqui dentro faz parte de um formulário, ou seja, de campos onde eu vou poder adicionar informações, né? Interagir com a minha página web colocando informações ali. Num formulário, nós temos diversos tipos de campos de interação, né? Os mais comuns deles, o mais comum deles, né, que é o mais utilizado, digamos assim, são chamados campos input de entrada, né? Então, o campo input ele vai ser um campo onde eu vou informar a entrada de dados. O campo padrão, o campo input padrão é a caixinha de texto, é uma caixinha de texto. Se eu colocar lá no meu formulário um input, ele vai ser uma caixinha de texto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, vou salvar como isso aqui. Eu vou colocar um outro projetinho aqui na minha pasta de exemplos. Aula formulários. Ok. Aqui eu vou dar um nome, né, para o arquivo de exemplo 1.html. Ok, salvei. Beleza, agora se eu criar um formulário aqui,
form. Não vou nem colocar aqueles outros atributos, né? Como eu já disse, eles vão ser atributos que vão ser importantes quando eu for trabalhar no lado do servidor lá. Então, vou colocar aqui o input. Ele não tem, né? Eu não preciso de colocar, né, fechamento para esse elemento, né? Ele é um elemento sem fechamento. Então, eu vou colocar somente o input lá. Ele vai dizer para mim que aquilo ali é um elemento. Quer ver? Input. Vamos ver se vai. Vou executar isso aqui. Olha só. Então aqui eu tenho uma caixinha de texto. Eu posso escrever alguma coisa. Deixa eu aumentar aqui, né, para vocês enxergarem. Então o que apareceu? Apareceu uma caixinha de texto, normal, onde eu vou poder acrescentar. A forma, o tamanho, isso aí ela vai ser de acordo com o navegador. Né? O navegador é que tem alguns padrões para esse tamanho da minha caixa de texto. Então, se eu colocar lá input, ele é uma caixinha de texto. Mas não é só caixa de texto. O input ele pode tomar diferentes formas. Né? Ele pode ser diferentes formas. Ele pode ser um campo de texto, ele pode ser um campo de senha, ele pode ser um botão, ele pode ser... né, ele tem diferentes formas de apresentação ali. Ele pode ser um rádio button, né? Pode ser um checkbox. A gente vai ver quais são esses elementos aí, né? Quem já conhece, quem não conhece ainda, nós vamos ver como é que é. Então, para criar um campo de texto, se eu colocar somente input, ele já vai aparecer lá, como vocês viram. Mas existem alguns atributos que a gente pode colocar para configurar esse elemento, né? Por exemplo, o tipo dele. O type vai definir o tipo do input. Se eu não colocar o type, ele vai ser aquele texto padrão lá, como vocês viram que apareceu lá. Mas eu posso definir outros tipos que a gente vai ver aqui mais para baixo, né? Mas o tipo principal é o text. Então, type igual a text. O name, isso aqui vai ser importante na programação do lado do servidor, né? Não é tão importante para nós atualmente esse atributo name. Aí vem agora o campo size, esse daqui sim define um tamanho, né, para esse campo, né? E o max length define quantos caracteres eu posso digitar nesse campo, né? Ficou um pouco incoerente colocar um tamanho 15 e max length 20, né? Poderia ter invertido, né? Colocar size 20 e max length 15. Ou seja, ia ter uma caixa com 20 colunas, né? E ali eu poderia digitar apenas 15 caracteres ali dentro. Se fosse o max length 15, né? Agora nesse caso eu posso digitar 20 caracteres e o tamanho dela vai ser 15. Vai passar um pouquinho do tamanho da caixa. Né? Então, existem ainda outros atributos, depois a gente pode, né? Vocês podem ver melhor lá no H3, lá no W3 Schools, né? No site lá nós temos várias informações a respeito do formulário. Isso aqui é só uma passada rápida nos principais elementos. Então, ó, o campo de texto ele tem isso aqui. O campo de texto com valor padrão. Se eu quiser colocar um campo de texto que já venha com valor, né, dentro dele, né, eu posso utilizar o input type text, name e tal, e posso definir o size, o max length também, e posso colocar um value, né, esse atributo chamado value, ele vai dizer um valor primário para esse campo. Se eu não digitar nada, já vai ter alguma coisa digitado lá, né, digite o seu telefone, por exemplo. Existe ainda um atributo, né, que as pessoas costumam utilizar muito, que é oh meu Deus, me fugiu o nome agora, pessoal. Só um segundinho para me lembrar aí, tá, pessoal? Depois a gente fala sobre eles. Nós vamos lá, que eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas esse aqui é o valor padrão, né? Ou seja, é o valor que já vem digitado no campo. O outro é o placeholder. Placeholder, ele é um campo, ele é aquele valor que fica aparecendo, mas ele não é um valor padrão. Aquele fica aparecendo quando eu começo a digitar, ele some. Né? Então vamos ver a diferença entre eles aqui rapidão, né? Um exemplo prático. Se quiser acompanhar, pessoal, pode acompanhar fazendo. Dá uma pausa no vídeo, né? E faça junto. Vamos ver aqui.
Então vou colocar ele aqui. Olha só, quando eu copio do Word, geralmente eu tenho que mudar as aspas aqui, tá pessoal? As aspas do Word não funcionam aqui no HTML. Do Word ou às vezes do PDF, né? Então vamos colocar aqui. Ó, beleza. Então, ó, se eu fizer isso aqui agora e executar ou atualizar a minha página aqui, né? Ó, digite o seu telefone. Então apareceu aqui já esse valor escrito. Mas ele, se eu quiser modificar, eu tenho que apagar o valor e escrever outro, né? Porque isso aqui é um valor que já vem valor padrão no meu campo. Agora, eu posso também ter um placeholder em vez do value, eu vou colocar um placeholder. Aí eu vou salvar. Eu vou vir aqui novamente e vou atualizar. Ó, então agora apareceu digite seu telefone. Aí se eu clicar lá e começar a digitar alguma coisa, ele já vai sumir. Né? Então aquele placeholder é só mesmo um texto temporário para aquela caixa. Né? Então ele vai funcionar dessa forma. Então a diferença é essa. Né? Se for value, vou salvar aqui novamente. Ó, atualizei. Vou clicar aqui, começo a digitar, estou começando a digitar no meio. Né? Se eu quiser, eu tenho que apagar e digitar. O outro já apaga automaticamente, só começar a digitar. Então essa é a diferença dos dois aí, né? Vamos voltar aqui no nosso material. Então isso é um campo de texto, né? É o campo mais comum que a gente tem aí. Depois nós temos o campo senha, né? Se eu quiser colocar o type password, ele vai trazer para mim uma palavra passe, ou seja, aquele campo onde não vai aparecer os valores digitados, né? Não vai aparecer os valores que eu digitei lá. Ele aceita também esses atributos que tem aqui em cima, né? Tamanho, texto padrão, tudo isso, tá? Só que ele vai ser do tipo password. Então, vamos colocar aqui, ó, input type password. Vamos colocar um placeholder. Senha aqui, né? E outros elementos, outros valores que eu quisesse colocar, né? Como tamanho ali, max length e tal, e outros, né? Outros atributos ali. Então, ó, senha aqui. Vou começar a digitar minha senha, né? Então ele aparece ali só os campozinhos, né? Os pontinhos dizendo que aquilo ali é um campo de senha. Notem que os inputs, eles não têm, né, eles são atributos, não são atributos não são elementos de bloco, ou seja, eles vão ser elementos de linha. Se eu for acrescentando, ele vai acrescentando um na frente do outro, ok? Então, se eu quiser que haja uma quebra de linha entre eles, eu tenho que colocar um BR aqui, né? Um BRzinho, tá, para dar uma quebra de linha entre eles. Não, vou atualizar lá agora, ele vai ficar um debaixo do outro, vai ficar um coladinho do outro ainda. Se quiser fica separado, tem que colocar ainda outro BR, ou então colocar isso dentro de um parágrafo, né, ou dentro de uma tabela. Algumas pessoas costumam organizar em tabelas. Não é muito recomendado, mas fazem isso. Né? Recomendado é a gente fazer com CSS. Então vamos lá. Então vamos colocar mais um BRzinho aqui, por enquanto, né? Então a gente está vendo que os elementos do tipo input, só vai mudar o tipo dele e alguns atributos valem para uns e não valem para outros. Vamos colocar um atributo size aqui, por exemplo. Esse daqui serve, né, para esse daqui. Vou colocar size, colocar que ele vai ter 100 caracteres ali, 100 colunas. Vamos salvar. Vamos vir aqui. Atualizar. Ó, então ele ficou maior até do que a minha tela, né? Coloquei 100, vai estar demais. Então eu posso até diminuir ele lá. Vou colocar aqui 50, né? Opa. Peraí um pouquinho. 50. Meu Deus. Tá, no look eu desliguei aqui, por isso que tá com essa coisa aqui. Peraí só um pouquinho. Agora foi, né? 50.
Vamos lá, salvei, vamos atualizar aqui, beleza, ficou, né, tamanho 50 aqui, onde eu vou poder colocar informações. Beleza, vamos continuar aqui, né, nosso material, a gente vai ver e vai falando sobre alguns outros elementos. Para enviar um campo, né, enviar uns valores para o servidor, nós podemos criar um botão. Um botão geralmente padrão é o botão Submit. Tá? Submit ele serve para enviar os dados. Então, se eu colocar Input Type Submit, o que ele vai aparecer lá? Um botão. Tá? O navegador cria para mim um botão a partir do Type Submit. Vou colocar aqui só para a gente ver. Depois a gente vai criar um formulário para valer aí, né? Para vocês, pra gente ver como é que funciona isso. Vamos colocar aqui os essas aspas, cara, certinho. Beleza, salvei. Vamos ver aqui então. Ó, então o botão enviar dados está aqui. Quando eu cliquei em enviar dados, olha o que aconteceu. Ele apareceu aqui em cima os dados, ó. Vamos lá e tal, telefone, digite seu telefone, né? Então apareceu aqui e apareceu o botão enviar dados, certo? Ele tirou o meu zoom, né? Só isso e enviou para ele mesmo, né? Atualizou a página ali. Tá? Então o botão serve para isso. Se tivesse um action lá, um atributo action para o meu formulário, bem aqui, né? Aí ele iria enviar para outra página, ele ia procurar a página para onde ele iria enviar os dados que eu acrescentei no meu elemento, né, no meu formulário, tá? Mas isso aqui vai ser importante, como eu disse, no futuro lá, para a gente poder trabalhar com os nossos formulários. Vamos voltar aqui no nosso material. Ó, botão reset limpa todos os campos, ele volta ao estado original do meu formulário, né? Ou seja, ele faz um reset no meu formulário. É um botãozinho também, só que vai ter essa função já por padrão do meu navegador, ok? Outra coisa que é importante que a gente utilize é as nossas caixas de seleção. O que é uma caixa de seleção? A caixa de seleção é um checkbox, é chamado checkbox. Checkbox é aquela caixinha quadrada, né, que aparece, onde eu posso marcar e desmarcar aquela opção, certo? Então, eu posso colocar o elemento nela. Vamos colocar aqui, ó, só para a gente ver então. Vocês verem aqui, vou colocar uns dois BRzinhos aqui, né? Como a gente falou, para não ficar coladinho no outro. E aí tem outro detalhe também, depois nós vamos falar sobre eles melhor. Mas vou falar sobre o label, né? O que é o label? O label é um rótulo do nosso elemento, né? Eu vou colocar assim, eu vou colocar um label aqui. Eu posso colocar label de duas formas. Posso colocar do jeito que eu vou colocar aqui agora. Começo o label antes do elemento. Depois eu vou colocar aqui meu input, né? Input type checkbox name. Name pode ser qualquer coisa aqui, né? No name, esse nem é tão importante, vou até tirar ele aqui por enquanto. Checked, esse checked é dizer que ele vai iniciar marcado ou não, certo? Ele vai iniciar marcado. Se eu não colocar nada, ele não inicia marcado, ele inicia só o quadradinho onde eu vou poder marcar o elemento. Se eu coloco como checked, ele vai marcar, já vai iniciar marcado aquele elemento, ok? Então vamos fazer esse teste, porque, e aí no final eu vou fechar com label também. Só que eu não coloquei texto nenhum para o label, né? Vocês veem que ele está abrindo aqui, coloquei input dentro. Aí o label pode vir antes ou depois do input. No caso do checked aqui, eu posso definir se eu quero antes ou depois. Sei lá, vamos colocar assim. Aperitivo. Vou colocar assim como se fosse uma pergunta, né? Aperitivo. Tá. Aí a pessoa vai marcar, né? Sim ou não? É como se fosse um sim ou não, né? Do nosso formulário. Vamos salvar aqui. Vamos ver então como é que está ficando. Atualizar aqui. Ó, aperitivo, aí já está marcado. Se eu desmarcar, né? Então, essa caixinha quadradinha, onde eu posso marcar e desmarcar, é o nosso chamado checkbox, né? Checkbox. Se eu colocar o valor do label depois, né? Aqui antes de fechar o label aqui, nesse local onde está o cursor, ele ficaria depois então do checkbox. Aí você que vai escolher o local, tá? Então essa é uma forma
de colocar o label nos elementos, ok? O outro elemento input que nós temos também, que é bastante utilizado, é o radio button, né? O rádio, input type rádio, né? Radio, né? Name, sexo, o name dele aqui, como eu disse, não é importante. O que é importante para a gente é, na verdade, aqui nesse caso, o name vai ser importante, tá? Nesse caso aqui do rádio. Tá? Por quê? Porque se eu coloco o mesmo atributo name para eles, eles vão trabalhar em conjunto. Se eu colocar names diferentes, vai ter um comportamento diferente. Né? Então vamos ver esses dois elementos aqui funcionando. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Opa. Vamos fazer a seguinte situação aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ainda um outro elemento aqui, que é o chamado field set, só para a gente ver como é que funciona. O field set, ele é um elemento visual, que vai servir simplesmente para ficar mais bonitinho o nosso formulário. Mas eu vou colocar ele só para separar o meu campo, né? Os meus campos aqui. O próprio nome já diz tudo, na verdade, field set ele é um set de field, né? Ou seja, um conjunto de campos. Um conjunto de campos onde eu vou separado dos outros, né? Para ficar mais organizadinho ali. Então o field set ele funciona assim. Ele tem um outro atributo chamado legend. A gente pode colocar que é uma legenda para os nossos elementos, né? Uma legenda para aquele field set. Vamos colocar assim, ó, sexo para a legenda, tá? Beleza. Vamos colocar agora, vamos colar os inputs que a gente criou aqui. Posso colocar o label? Vou colocar um label agora de forma diferente para vocês verem como que funciona essa questão do label aí. Então, ó, vou colocar um label antes, então, label. Aí vamos colocar assim, for, e vamos colocar assim, m, ou mask. Vamos colocar mask assim, né? E vou fechar o label aqui logo. Label. Ele pode ser antes ou depois também do elemento, tá? Vamos colocar esse no final também? Não, vamos colocar ele assim, depois a gente coloca no final, tá? Só para exemplos, né? Só estou com uma cadeira muito ruim, por isso que eu estou me contorcendo o tempo todo aqui. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui. Então vamos colocar assim, masculino. E aí vem, o tipo dele vai ser radio, né? A gente já falou sobre ele lá. O name dele, sexo. O value, o valor, né? Esse valor depois vai ser importante na hora de enviar para o servidor esses dados. E esse aqui está falando que ele vai iniciar marcado, checked, ou seja, o padrão vai ser masculino, né? Vai iniciar marcado esse daqui. Né? Não tem problema, a gente poderia ter colocado no feminino. Vamos colocar depois, né? Ó, a gente tem a maioria da população feminina, né? Então, vamos colocar o checked no feminino, né? Que aí é óbvio que vai abranger mais pessoas, né? Então, vamos tirar ele daqui e vamos colocar no feminino aqui. Só que eu posso colocar o label também, né? Vou até copiar esse label aqui em cima do masculino. Ó, copiar até aqui no final do fechamento do label e colar aqui. Só que aqui ao invés de mask vai ser fem, né? E aqui, opa, não é masculino também não, né? Masculino, tá? Aqui vai ser feminino. Feminino. Ok. Então, essa é outra forma de colocar o nosso label para os nossos elementos. Só que, para que eles tenham uma ligação, eu preciso colocar um atributo ID, identificador. Esse identificador vai ser muito importante para coisas futuras nossas aí também, tá? Então, o ID é o que? É a identificação única para aquele elemento na página. Então, esse aqui vai ter um identificador, pode ser até o mesmo nome do
do atributo name, também poderia ser, se fosse o caso, tá? Mas nesse caso nosso, eu vou colocar mask, que é o mesmo do for aqui. Então, isso faz a ligação. O valor do atributo for tem que ser o mesmo do atributo id, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso feminino. Ó, id igual fem, né? Que é o mesmo atributo, valor do atributo for aqui em cima. Então, agora eles estão ligados, tá? Então, os dois estão ligados aqui. Então, vamos ver então como é que ficou. Vamos salvar aqui. Vamos atualizar a nossa página ali. Ó, o field set. O field set deu essa separaçãozinha, né? Ficou separadinho. Aqui é o legend do field set, né? E aqui, ó, o feminino já ficou marcado, né? Já apareceu assim, né? Agora eu vou, né, marcar o masculino, marcar o feminino. Tá vendo como aqui um, né, desmarca o outro? Se não tivesse o mesmo atributo name, eu vou colocar um atributo name diferente aqui. Vou colocar só assim, sex. Tirar o O, vai ficar diferente, ó. Vamos ver aqui como é que fica, então. Ó, vou atualizar. Ó, feminino normal, iniciou marcado. Agora eu posso marcar o masculino, tá? E um detalhe, o rádio ele não posso desmarcar, certo? Então, para funcionar da maneira correta, tem que ser o mesmo atributo name para os dois elementos, ok? Então, fixe isso aí na cabeça, né? O rádio button ele tem que ser o mesmo atributo name para os dois elementos. Não sei se eu salvei. Vamos ver agora, né? Salvei. Então, assim vai funcionar o nosso rádio button, né? Que é o input type rádio, certo? Outro campo que a gente pode criar no formulário são os campos ocultos, né? Type hidden. Esse aqui não vai aparecer, tá? Esse campo não vai aparecer, ele vai ser importante para programação, né? Para programação ele vai ser importante, mas visualmente ele não tem efeito algum, ou seja, ele vai aparecer, não vai aparecer, ele vai estar oculto. Sempre que eu iniciar a página, ele não vai aparecer na página ali. E ainda temos os botões gráficos, ou seja, eu posso fazer uma figura funcionar como um botão. Então, input type image vai ser o src, onde é que aqui eu preciso do atributo src, né, para dizer onde é que está essa imagem. E vem um name, aí vem, posso também definir tamanhos e assim por diante. Ele vai criar como se fosse uma imagem, vai funcionar como se fosse um botão. Inclusive, ela serve para enviar dados também, ok? Vamos para o próximo. Ó, aí tem alguns outros. Além dos inputs, né? Além dos inputs que nós vimos anteriormente, que nós temos ainda outros tipos de input no HTML5, como input type date, né? Input type email, input type URL, e ainda datetime. Nós temos ainda alguns inputs novos aí. Depois eu vou colocar um link para vocês verem lá os inputs novos, tá? Mas além desses inputs, né, ou seja, a tag input ela é bem abrangente, você vai mudar o type, né, dela, o tipo dela lá, né? Ainda temos outros elementos de formulário que não são inputs. Na verdade, são inputs, que é para a gente inserir dados, mas que não foram chamados de input quando foi definido o HTML, que é as caixas de texto extensas, né, o text area, e o select, a caixa de seleção, né? Caixa de seleção aí. Então, ó, o text area, ele é aquela área de texto maior, onde você vai poder digitar mais de uma linha de texto, né? Então, você pode definir utilizando a tag text area, se quiser colocar um atributo name, quantidade de linhas iniciais, né? Pode até ser acrescentado mais, quantidade de colunas, ou seja, a largura, o tamanho ali da caixinha, e no final vai fechar com barra textiária. Se quiser que tenha um texto, gente, já inicia com um texto, você vai colocar o texto entre a abertura e o fechamento da textiária aqui, tá? Então isso vai fazer com que haja uma caixa de texto lá para a gente digitar alguma coisa. Só para mostrar, vamos colocar aqui, né? Textiária, o atributo name, né? Que tem aquele problema das nossas aspas. Deixa eu arrumar. Colunas,
Vou colocar aqui 100 colunas. E aqui vem o texto, né, que vai estar dentro do campo e no final fecha com text area. Então vamos ver então o resultado. Olha só, vindo aqui, atualizei. Ó, então ele apareceu coladinho no de cima, né? Então aqui está dentro do campo. Aqui eu posso digitar várias coisas, ó, dar um enter, né? Digitar um bocado de coisa aqui. São 100 colunas. E quando chegar na centésima, ele vai dar uma quebra de linha, né? Então, é uma caixa de texto, é como se fosse um Word aqui, né? Eu tenho aqui dentro do meu formulário. Então, essa é a text area, tá? Já o outro campo, que é o select, esse daqui, nós temos que colocar as opções, né? Uma caixa de seleção. Uma caixa de seleção onde eu vou poder selecionar um dos elementos, um ou vários dos elementos, né? Ele vai iniciar com a tag select. Dentro do select eu tenho as opções. É como se fosse aquela lista, né? Onde eu tenho o L, e depois dentro eu tenho LI, LI, LI. Aqui também eu tenho select, depois tem várias opções. Eu posso definir um valor para essas opções ou posso deixar só a opção mesmo em branco, tá? Depois nós vamos falar sobre por que esse valor. Esse valor será o que vai ser enviado para o nosso servidor futuramente, tá? Então vamos colocar aqui um field set. Vou copiar ali de cima para ir mais rápido. Ó, tem aqui já um field set iniciado. Vou copiar ele aqui. Vou colar ele bem aqui. Opa, tá fora do formulário. Olha só, eu já estava fazendo coisas fora do formulário. Deixa eu colar aqui primeiro. Vou agora pegar esse fechamento do meu formulário. Funciona fora do formulário, pessoal? Essa é uma boa pergunta, né? Funciona, ele vai aparecer o elemento. Só que não vai funcionar junto com o formulário. Quando eu for enviar os dados, ele não vai ser enviado junto. Oh, meu Deus, saiu de novo, encostando o meu cabo aqui, pessoal. Desculpe aí mais uma vez, né? Vamos lá. Devagar a gente consegue, né? Então aqui, nós coloquei aqui em vez de sexo, vou colocar aqui o estado, né? Estado. E aí vem o select. Eu vou só chegar ali um pouquinho para frente aqui. Mudar as nossas... Colocar o option dentro do select vai ficar mais visualmente interessante aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui com o Notepad++. Eu vou ensinar um negocinho, um truque dele aqui bem interessante. Olha só, aqui, se eu quiser mudar várias coisas ao mesmo tempo, eu vou pressionar o Shift, o Alt e vou apertar a setinha para baixo. Olha só, ele seleciona várias linhas. Ó. Posso selecionar vários elementos. Ou eu posso deixar assim e pressionar para apagar, por exemplo. Tá? E vamos colocar todas as nossas aspas de uma vez. Da mesma forma, eu posso fazer aqui. Ó, Shift Alt, aperto a setinha para baixo, apago tudo e digito tudo de uma vez. Né? Interessante, né? É uma boa ferramenta aí. Então, olha só. Então, e ainda eu posso colocar ó, Selected. Esse Selected indica que esse elemento vai começar selecionado. Vai iniciar selecionado. Então, onde eu colocar o Selected, ele vai iniciar selecionado. Ou seja, ele que vai estar sendo escolhido naquele momento, tá? Como padrão. A gente vê tanto, né? A gente vê tanto formulário por aí onde a gente tem que escolher, por exemplo, o estado de nascimento, o estado que mora, né? Rondônia. Tá. O cara usa o formulário só aqui em Rondônia, mas você tem que ir lá escolher o estado, né? Por que não podia ter colocado o select, né? Já ficaria selecionado aquele estado, a gente não precisaria de mudar muita coisa. Mas vamos lá. Continuando aqui, vou salvar. Eu tenho que fechar o field set, né? Eu estava esquecendo de fechar ele aqui. 7, beleza, fechei. Salvar novamente. Agora vou vir aqui. Opa, nossa, aquela piscada lá voltou para cá, né? Beleza. Vamos atualizar. Ó. Então o que aconteceu? Abri um field set. Ó, Bahia já está selecionado, mas eu posso selecionar outro estado, ok?
Então, quando eu iniciar, olha só, vou dar um F5 para atualizar, ele volta a ser Bahia, né? Então, é o que o padrão é o select. Se você colocar aqui no Alagoas, vai ser aparecer Alagoas e assim por diante. Ok? Então, esse é o nosso selected, pessoal. Vamos ver o próximo aqui. Mais algumas observações a respeito dos nossos formulários, né? Ah, tá. Múltiplas seleções. Se eu quiser que ele tenha múltiplas seleções, né? Posso colocar o atributo múltiplo aí. Não precisa colocar valor, tá? No atributo. É um atributo, geralmente o que manda, né? Que manda não, que se orienta, né? Colocar assim, múltiplo igual a múltiplo, tá? Ou aqui também, selected igual a selected, tá? Mas isso não é obrigatório, né? Se eu colocar apenas assim, o HTML5 já entende que deve deixar selecionado aquele elemento lá. Opa, passei muito. Próximo aqui. Então, já falamos sobre o label, né? Então, eu já falei que tem duas formas de colocar. Posso colocar assim, abro o label, coloco aqui o label, né? Se for antes. Depois eu coloco o input e no final eu fecho o label, né? Ou seja, o label vai englobar tudo. Se eu quiser com for campo nome, vou colocar um id para ele, o mesmo id, né? Que eu tenho no for, o mesmo valor que eu tenho no atributo for, eu tenho no atributo id do elemento. Field set legend já falamos também, já mostramos. Aí nós temos também como navegar por formulários, né? Se eu quiser colocar um tab index, né? Posso colocar tab index 1, 2, né? Então, ou seja, para a pessoa às vezes navegar pelo formulário, você pode definir que ao pressionar a ordem, né? Você vai pressionando o botão de tab, né? Tabulação, aquele que fica em cima do lado da letra Q aí no teclado, né? Você vai pressionando o tab, ele vai caminhando pelos componentes do meu formulário. Também você pode usar tab index para isso. Teclas de navegação também, você pode definir isso, né? Colocar lá um Alt N, ele vai para aquele campo, um Alt E vai para outro campo, né? Também. Só que não funciona em alguns navegadores, não funcionava pelo menos. A gente tem que sempre testar porque estão em constante atualização, né? Às vezes pode ser que não funcionava, mas agora funciona. Então é Alt mais a letra do Access Key, né? Access Key, que é acesso àquele campo do formulário. Isso aqui é só para navegação, né, facilitada pelo teclado, ok? Disable e Read Only. Isso aqui também são atributos interessantes que foram incorporados aos formulários que desabilita aquele elemento e deixa somente como leitura aquele elemento também. Disable, então, ele fica desabilitado, né? O campo fica desabilitado se você colocar esse atributo nele. Ou seja, ele não vai servir para nada, só visualmente. Vai aparecer lá, mas ele não vai estar habilitado. Não vai poder nem selecionar ele, tá? E o Read Only, ele vai poder selecionar, mas é só leitura. Não vai poder alterar o valor, não vai poder mexer nele, ok? Beleza. Então esses são os nossos, basicamente, né, o que é os nossos formulários aí, pessoal. Nós vamos fazer um exemplinho bem rapidinho aqui. Nós já estamos fazendo, né, na verdade. Então é só para vocês verem aqui que nós, para criar um formulário, ele vai ficar, né, a gente vai poder usar esses elementos aí que vocês viram que eu coloquei aqui para a gente poder trabalhar. Se quiser colocar uma legenda nessa text area também a gente pode, né? Ó, ficou faltando um pouquinho, vamos dar uma ajeitadinha nele, ó. Aqui no text area, antes do text area, podemos colocar um label, né? Label. Quantidade de colunas aqui, vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar 80 mesmo, gostava. Escreva uma mensagem. Fechar no final do text area. Eu acredito que eu vou precisar. Eu vou colocar um BRzinho aqui, uma quebra de linhazinha, só para a gente ver como é que vai ficar isso, tá? Vamos ver aqui, vamos atualizar, para ver como é que tá ficando. Tá, já diminuiu, já ficou aqui, né? Escreva uma mensagem.
Então, se tiver aqui dentro vai aparecer, né? Aqui nós temos como escolher aqui os elementos. Aqui vai digitar o nome. Aqui está como atributo value. Se eu quiser mudar isso também, deixar como placeholder, né? Placeholder aqui. Né? Para ficar mais interessante lá. Então, ó, digita alguma coisa aqui, né? Vai aparecer, digita a senha. E assim vai, né? Então, nosso formulário, claro que ele pode ficar bem mais bonitinho do que isso, evidentemente, né? Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Ele pode ficar bem mais bonitinho do que isso. Claro, vamos usar CSS para poder formatar esses elementos depois, né? Então, para formatar esses elementos, nós vamos utilizar o CSS depois. Ó, se eu crescer um pouquinho, o meu label está ficando do lado, né, da minha caixa de texto aí. Se quiser que ele não fique do lado, a gente pode usar o artifício de colocar um BR, ou então a gente vai poder colocar um label, né, fechando aqui, vou colocar um for, né, atributo for para ele aí. Vou colocar um BR aqui para ver o que acontece. Atualizar. Deixa eu crescer aqui então. Agora eu posso crescer à vontade aqui, né, que ele não vai fazer aquele esquema que ele estava fazendo anteriormente. Notem que o field set ele é dinâmico, ele é um de bloco, né, então não definia um tamanho para ele, então ele vai ficar grandão. Se eu quiser definir um tamanho para ele, eu vou usar style para isso, né? Se eu quiser, eu posso utilizar um style, certo? Então esse é os nossos elementos, tá? Esse é o checkbox, né? Esse aqui é o nosso campo de texto, input type text, input type password, né? Input type checkbox, esse daqui checkbox é uma caixa de checagem, né? Input type rádio, né? Que é o nosso rádio button. Não esqueça de que o atributo name tem que ser o mesmo, né? Para que haja essa interação aqui entre os dois, né? Esse aqui não é input, é do tipo text area, é uma área de texto onde nós vamos colocar. E aqui vem um select, né? Um select ou chamado de combo box, né? Aquela caixa de seleção onde eu vou selecionar os nossos elementos, o menu suspenso aqui, ok? Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre os novos componentes HTML5, né? Eu vou colocar aqui o W3 Schools. Input tag, input tag. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos, deixa eu ver se ele tem aqui a lista. Aqui tem outros atributos, né, que são importantes para os elementos. Ó. Então nós temos aqui atributos que valem para os nossos elementos de para os nossos inputs, né? Atributos que valem para os inputs. Ó. Então nós temos aqui alguns que podem ser utilizados. Autofocus, checked, né, disable, a gente já falou um pouquinho sobre eles. Aqui tem outros que são um pouco mais específicos para quando a gente vai enviar uma imagem para o servidor, né? Então tem algumas coisas que são mais próprias para servidor. Tem max length, o max, o min, né? Isso aqui é para tipo número, tá, type number, né? Olha só, vamos colocar aqui. Tem um outro aqui que é type, input types. Esse daqui acho que é mais interessante, né, para a gente ver. Então aqui tem uma lista dos tipos de input, né, que vocês podem ver e ver exemplos. Type button, que é um botão também, checkbox, color, olha só. Isso aqui também foi acrescentado com o HTML5, né, para escolher cor, né, uma cor. Date time local, e-mail, file. File a gente vai selecionar um arquivo para ser enviado para o servidor, né? Hidden é oculto, image é aquele que nós falamos, o month é para selecionar um mês, number, do tipo number, só aceita números e a gente pode definir
de quanto até quanto, né? Quais os números que vão ser aceitos ali. Rádio, range é aquele, como se fosse uma caixinha, um local onde nós podemos escolher valores, arrastar, né? Tem uma barrinha onde eu posso arrastar para lá e para cá para poder definir valores. Reset, search, submit, tel, né, de telefone, text, time, URL, week de semana. Então são alguns desses não existiam no HTML4, existe no HTML5, né? Vocês podem olhar exemplos de cada um deles aqui, vocês vão ter, né, como verificar esses exemplos e poder trabalhar com esses elementos aí. Ele não está como link, eu gostaria que ele tivesse como link, mas a gente pesquisando um pouquinho aqui, vocês vão encontrar esses elementos aí tranquilamente, tá? Deixa eu ver aqui. Está falando só sobre alguns atributos também, né? Mas se vocês pesquisarem sobre esses elementos, esses tipos de input que ele está falando aqui, vocês vão encontrar como utilizá-los, né? E como que a gente pode utilizar esses elementos. O type number é bem interessante, poderia ter dado. Posso até dar um exemplo aqui rapidão, ó. Coloca aqui no final aqui, colocar aqui um BRzinho e coloca aqui, ó, input type number. Vamos colocar aqui min 0, max 100, step 1, step 2, vou colocar step 2. Então olha só, será que vai funcionar? Vamos atualizar aqui, mandar executar aqui, só para vocês verem o funcionamento aqui do nosso. Então aqui eu tenho, ó, aparece aqui esse range aqui. Se eu colocar um valor, por exemplo, colocar menos 32, ele até aparece ali. Mas se eu clicar aqui para cima, ó, você vai estar 0, né? Não deixa abaixar de 0 e vai de 2 em 2, que é o step, né? O passo. Então, ó, 2 em 2 e vai até 100. Né? Até 100 que é o que eu fui definir, né? Você não pode passar de 100 porque eu defini que ele vai até 100. Ó, beleza, não vai passar disso. Então, esse é o type number, né? Que é também bastante utilizado. Ok, pessoal? Então, vamos ter uma atividadezinha para vocês fazerem agora com o restante da aula. E se tiver dúvidas durante a aula, vai ter um chatzinho onde vocês vão poder tirar as dúvidas durante a aula. Se quiser deixar para enviar as dúvidas depois, eu vou colocar também um fórum lá para vocês mandarem as dúvidas, tá? E vai ficar dessa forma nas nossas aulas. Não vai ser ao vivo, né? Até porque o horário de pico, né, da internet, o horário das nossas aulas, e pode ser que haja problemas. Mas a gente pode ter essas aulas dessa forma e quem tiver, né, quiser interagir melhor com seus colegas e com o professor, entre no chat no horário da aula e pergunte, comente, fale, né? Se tiver alguma dúvida. E no final, se quiser ver em outro horário também essa aula, pode ver e aí vai assistir esses vídeos, né? E vai poder tirar suas dúvidas através de um fórum que eu vou deixar disponível lá para vocês também, tá? Durante o vídeo também vai ter algumas perguntinhas, né? Para vocês, para ver se vocês realmente estão acompanhando o vídeo aí, ok? Então, até a próxima. Boa aula para todo mundo aí.